A mais uma live do Vivendo as Escrituras. Hoje é terça-feira, estou aqui na cidade de Orlando, transmitindo essa live para você que está acompanhando aí pelo Instagram e para os membros da nossa comunidade Vivendo as Escrituras. E o tema de hoje é um tema que muita gente deve estar se perguntando o que é que tem a ver uma coisa com a outra, que é teologia e ansiedade. Teologia e ansiedade. O que é que teologia tem a ver com ansiedade? Então, hoje nós iremos gastar cerca de uns 30, 35 minutos aqui no Instagram, numa live aberta, onde você é nosso convidado para participar, assistir, e nós vamos falar sobre esse assunto, começar a falar, e depois nós vamos continuar na nossa comunidade para os nossos alunos, eu nem chamaria de alunos, né, para os membros da nossa comunidade que nos assistem via outro meio de comunicação. Então, desde já fica aí o nosso convite, aproveite a oportunidade de se tornar membro do Vivendo as Escrituras, onde você terá acesso aos meus cursos, a e-books inéditos, a lives e áudios diários e muitas reflexões, além de um fórum onde eu interajo regularmente com os membros da nossa comunidade. Então, sem mais demoras, vamos aí para teologia e ansiedade. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Eu vou dizer como é que eu vou fazer. Eu vou começar primeiro falando a respeito do que é teologia, depois falar um pouquinho sobre ansiedade, algumas distinções precisam ser feitas, e depois nós veremos como a boa teologia ela ajuda a gente a enfrentar esse que tem sido chamado o mal do século, o mal do século. Bom, vamos começar definindo teologia. Hoje em dia tem uma ojeriza, né? Tem gente que não quer nem saber de teologia. Mas o que é teologia realmente? Para que é que ela serve? Bom, em linhas muito gerais, a teologia é o estudo de Deus, é isso que a palavra significa, e das coisas referentes a Deus. A teologia tem três fontes de onde nós tiramos conhecimento de Deus. Em primeiro lugar, pela natureza. As coisas criadas refletem quem é Deus, os atributos de Deus e nos dão um certo conhecimento de Deus. Depois, a nossa própria consciência, uma vez que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, então, quando nós estudamos o ser humano ou examinamos a nossa própria consciência, a gente tem um vislumbre de quem é Deus e dos seus atributos, uma vez que nós fomos feitos parecidos com Deus, a semelhança de Deus é o termo que a própria Bíblia usa. E a terceira fonte para a teologia, e de todas a mais importante, é a revelação escrita, a revelação especial, que são os livros canônicos que compõem a nossa Bíblia. Essa revelação especial, ou revelação escrita, ela é superior do que as demais revelações, porque ali Deus se revela, Deus revela o seu nome, quem ele é, os seus propósitos. Ali nós aprendemos quem nós somos, como viemos a existir, aprendemos a respeito da realidade, como é que o mundo funciona. Então, tudo isso nós aprendemos ali na revelação escrita. Teologia, então, tem essas três fontes. Bom, a principal tarefa da teologia como disciplina é organizar o conhecimento de Deus que nos chega através dessas fontes. Existe a chamada teologia natural, que tenta organizar o que se pode conhecer de Deus através da sua criação. Mas essa teologia ela é limitada porque ela não nos dá conhecimento salvador do Evangelho. Ela fala da existência de Deus, fala da sua distinção da criação, ou seja, Deus não é a sua criação, fala do seu grande poder e da sua eternidade, mas não nos dá um conhecimento salvador. De que maneira nós podemos nos livrar do pecado, da culpa, e de que maneira nós podemos nos relacionar com esse Deus. A antropologia, que é uma área da teologia, ela trata do conhecimento de nós mesmos e, assim, ela nos ajuda a reconhecer quem é Deus. À medida que nós
pesquisamos a respeito de nós mesmos, como nós funcionamos, como nós reagimos, pensamos, nós aprendemos também um pouco a respeito de Deus, uma vez que nós somos a sua imagem. E aí nós percebemos que Deus é um ser pessoal, que ele é um ser moral, que ele é um ser justo, bondoso e misericordioso. Mas o estudo do ser humano não pode conduzir ao conhecimento pleno de Deus e nem aos seus planos e os seus propósitos. É interessante que foi um liberal chamado Rudolf Bultmann, que na teologia bíblica que ele escreveu, ele não começou com Deus e nem com as escrituras, como geralmente as teologias fazem. Ele começou com o homem. Ele dizia que a antropologia era a porta de entrada para todo o conhecimento a respeito de Deus. Ele fez isso naturalmente porque ele não cria na Bíblia como a revelação escrita de Deus, senão teria começado com as escrituras ou começado com a própria pessoa, o ser de Deus. Bom, a teologia propriamente dita, então, ela procura conhecer a Deus através da sua revelação escrita. E a teologia bíblica, que é importante a gente fazer essa distinção, não é? A teologia bíblica e a teologia sistemática. A teologia bíblica procura entender o que Deus revelou acerca de si mesmo, de maneira gradativa e progressiva na história, através de cada livro da Bíblia. Ou seja, o conhecimento vai sendo acumulado à medida que o tempo passa e Deus vai se revelando cada vez mais ou revelando partes do seu plano. Já a teologia sistemática, ela tenta organizar, relacionar, estruturar, sintetizar e categorizar essa revelação. Quer seja a teologia bíblica, quer seja a teologia sistemática, na verdade, elas não são inimigas, elas andam juntas, são duas abordagens diferentes apenas, mas chegam todas no mesmo resultado. Mas o objetivo da teologia bíblica e sistemática é tornar o conhecimento de Deus e de seus planos fácil e acessível aos homens e nos auxiliar a viver melhor aqui nesse mundo de sofrimento e lágrimas. Esse é o objetivo verdadeiro, deveria ser o objetivo verdadeiro da teologia. Sintetizar, estruturar o conhecimento que Deus nos deu através da natureza, da criação, da consciência e das escrituras e tornar esse conhecimento acessível, claro, lógico, para que as pessoas possam conhecer a Deus e os seus planos para conosco. Agora, nessa minha live aqui, nessa minha palestra, eu quero falar especificamente de como isso, como a teologia, ela pode nos ajudar no caso específico da ansiedade. E aí, sem mais demoras, já vamos falar a respeito da ansiedade. Mas antes disso, quero mandar aqui um abraço para o Davi Rocha. Olá, Davi, tudo bem? Davi Rocha é membro há 5 meses e participante ativo do fórum, já com mais de 10 mensagens ali no fórum. Muito obrigado, Davi, pela sua participação. Muito obrigado. Vamos lá, então, definir ansiedade. E aqui eu já vou tomar um pouco d'água, porque a garganta hoje não está boa, como sempre, né? Muito bem, gente, vamos lá. Agora, eu preciso explicar uma coisa. Eu não tentarei aqui fazer uma abordagem clínica sobre ansiedade, porque eu não sou especialista, eu não sou um clínico, eu não sou psicólogo, eu não tenho treinamento nessa área, não é? Nessa área de uma definição clínica do que seria ansiedade. Mas eu quero entender o que é que Deus nos ensina através da sua revelação quanto a esse estado emocional e sua origem e seus efeitos. E a Bíblia não nos deixa decepcionados. Ela tem muita coisa a dizer a respeito disso aí. Encontramos várias expressões na Bíblia para definir o que é ansiedade. Viver ansioso, por exemplo, viver inquieto, viver preocupado com as coisas futuras, estar desanimado e abatido com as circunstâncias presentes, desejar que a morte chegue diante dos sofrimentos da vida. Há muitas definições e expressões que apontam todos
para o mesmo quadro de desânimo, abatimento, a perda da motivação para a vida e uma série de outras consequências similares a estas aí. Vocês podem perceber que a ansiedade, então, é uma situação bastante comum, difícil encontrar uma pessoa que não passe ou que esteja passando por um quadro de ansiedade, não é? De acordo com a Bíblia, as pessoas entram num estado de ansiedade por vários motivos. Primeiro, por falta de confiança na providência de Deus. A pessoa fica sem crer que Deus haverá de suprir as suas necessidades conforme as suas promessas. A outra causa é incredulidade com relação às promessas de Deus. Deus promete estar conosco, ele promete nos abençoar, ele promete nos sustentar, e mesmo que nós passemos por momentos difíceis, Deus promete estar ali nos consolando, nos amparando e guardando e guiando no meio de todas as dificuldades. Um outro motivo para as pessoas ficarem ansiosas é o medo do futuro. É a ansiedade com relação ao amanhã. O que é que eu vou comer? O que é que eu vou beber? O que é que eu vou vestir? E também uma outra causa pela qual as pessoas ficam ansiosas é o receio de que vai lhes faltar o necessário para viver. Não é verdade, gente? A gente às vezes fica ansioso pensando nisso. E isso acomete mais a gente na velhice, não é? Então, por exemplo, eu tenho certeza, eu sei, porque já quantas vezes tenho ficado ansioso e preocupado como vai ser quando eu tiver 80 anos, né? Estou com 70 agora, né? Daqui a 10 anos eu estou com 80 e já não vou poder mais trabalhar, e como é que vai ser o meu sustento da minha esposa? Esse é o raciocínio que vai passando pela cabeça da gente quando a gente vai ficando velho. Vocês vão descobrir. Mesmo o jovem, né? Ele já sente esse tipo de coisa. Essa é uma das causas mais comuns da ansiedade, é o medo e a incerteza com relação ao amanhã e o receio de que vai faltar o necessário para a vida. Bom, aqui eu preciso dizer que eu sei que existem causas clínicas para um estado de ansiedade. Existem distúrbios químicos e hormonais que podem produzir isso aí, um estado de ansiosidade ou de ansiedade. Existem algumas doenças que induzem a um quadro de ansiedade. Nós temos, inclusive, exemplos na história da igreja de grandes homens de Deus que sofriam de ansiedade e a causa não era nenhuma daquelas que eu mencionei, não eram causas espirituais, mas estava relacionado com a questão clínica, física, biológica da pessoa. Um exemplo mais conhecido talvez seja Charles Spurgeon, aquele famoso pastor reformado batista, considerado o príncipe dos pregadores, que se tornou uma figura icônica no que diz respeito à homilética, à pregação. Seus sermões foram publicados em dezenas de línguas e espalhados aos milhares pelo mundo. Ele começou a pregar aos 16 anos de idade, 17 anos de idade, morreu precoce antes dos 60 anos, mas deixou um legado extraordinário. Spurgeon é conhecido, amado, não só pelos batistas, mas pelos presbiterianos, enfim, por todos os evangélicos que têm algum contato com os sermões que ele pregou. Pois bem, Spurgeon sofria de ansiedade crônica. Se não me engano, eu li um relato de que, às vezes, nem sempre, né, era preciso que os diáconos o levassem até a igreja, devido ao sentimento de desânimo, era tão grande, né, a perda da motivação, a ponto de que ele precisava ser conduzido até a igreja para poder pregar. Spurgeon nem sempre, não ficava o ano todo em Londres, o clima de Londres acentuava a ansiedade e a angústia que ele sofria, ele ia para a França alguns meses do ano para poder melhorar um pouco, e fazia alguns tipos de tratamento contra a causa da sua ansiedade, que era uma doença chamada gota. Um outro caso muito conhecido é de David Brainerd, um jovem missionário que quase se tornou genro do famoso Jonathan Edwards.
David Brainerd foi missionário entre os índios e nos deixou um diário onde ele narra as angústias e o estado depressivo que ele ficava às vezes, e aquilo não era nada de espiritual. David Brainerd era um homem de oração, passava o dia, às vezes, orando, clamando a Deus, lendo a palavra de Deus, entregou a vida para ser missionário entre os índios, não tinha nada de errado espiritualmente falando. A ansiedade dele não era causada por medo, receio, temor do futuro, absolutamente nada disso, mas era uma disposição melancólica que ele tinha. Era o seu quadro genético que fazia esse tipo de coisa acontecer. E também tem do famoso poeta e escritor e compositor de hinos, William Cowper, que escreveu alguns na nossa igreja. Tentou suicídio várias vezes, foi internado várias vezes em manicômio, era uma pessoa extremamente aflita de coração e de mente, mas era uma pessoa crente, temente a Deus, como eu disse, escreveu hinos que nós costumamos cantar aos domingos. Eu usei esses 3 exemplos para dizer, para ilustrar aquilo que eu afirmei. Eu sei que nem sempre a ansiedade é por uma deficiência na fé, existem causas biológicas. Mas o meu ponto aqui é que, na grande maioria das vezes, a ansiedade é resultado de uma compreensão equivocada com respeito a algum ponto relacionado com Deus, conosco, com a vida, com a Bíblia, com o mundo, com as pessoas ao nosso redor. E é por isso que aqui nessa live eu quero abordar a ansiedade exclusivamente da perspectiva bíblica, sem negar a necessidade da ajuda da medicina nos casos em que, comprovadamente, a causa não é uma causa médica, não é uma causa espiritual. Muito bem, de que maneira ou de que maneiras a teologia, o conhecimento da teologia, pode nos ajudar a entender e superar a ansiedade? Bom, o propósito final da teologia é colocar nossa mente na direção certa. A teologia foca nossos pensamentos naquilo que é essencial e verdadeiro, e ela corrige equívocos e erros do nosso pensar que causam ansiedade. E é claro, eu estou falando da boa teologia, da teologia bíblica, da teologia enraizada nas Escrituras, que é a palavra de Deus, que é o que no final pode nos socorrer. Vamos ver aqui algumas áreas da teologia que nos auxiliam diretamente no combate e superação da ansiedade. Vamos começar com antropologia. Antropologia é o estudo do ser humano no estado em que ele se encontra. Nós somos criados perfeitos à imagem e semelhança de Deus, e no início os nossos primeiros pais eram perfeitamente felizes, contentes, sem conhecer medo, angústia e ansiedade, e viviam em plena comunhão com Deus e dependiam completamente de Deus para sua própria existência lá no jardim. Contudo, eles desobedeceram a Deus, como nós lemos no relato de Gênesis, e caíram daquele estado de inocência, pureza e felicidade com que eles foram criados. E aí eles vieram a conhecer o medo, a culpa, a angústia e a ansiedade com relação ao seu futuro. Em que sentido saber isso nos ajuda? Em que sentido conhecer a queda, a história da queda de Adão e Eva, isso pode nos ajudar com relação à nossa ansiedade? Primeiro, isso nos ajuda a ver que viver ansioso não deveria ser o nosso estado natural. Isso não é o normal e não é o que Deus havia planejado. Segundo, a ansiedade não está enraizada no fato de nós sermos criaturas, mas no fato de nós sermos pecadores, pecadores. Se não tivesse entrado o pecado, não haveria ansiedade no mundo. Terceira coisa, toda solução para a ansiedade terá que incluir um elemento espiritual. Mesmo naqueles casos em que existe um forte componente clínico, genético e biológico, ainda assim, não se pode desprezar a necessidade de ter a mente na direção correta, a mente pensando corretamente a respeito de Deus, de nós mesmos e do mundo ao nosso redor. O tratamento básico da ansiedade, portanto,
inclui reconciliação com Deus, o que elimina a causa principal. Recapitulando, a antropologia nos ensina que o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus e que, no seu estado inicial de inocência, ele era feliz. Mas depois que ele desobedeceu a Deus e caiu, ele conheceu o medo, a culpa, a angústia, a ansiedade, o pavor, e que, portanto, para que ele possa voltar àquele estado de felicidade e paz, ele precisa se reconciliar com Deus. Ele precisa de um redentor, e o seu redentor é Jesus Cristo. Ou seja, mediante a pessoa de Cristo, com quem nós podemos nos reconciliar com Deus, a causa mais básica, a causa raiz de toda ansiedade, ela será superada, porque nós então teremos paz com Deus e aí nós poderemos experimentar a paz de Deus, que excede todo entendimento. Isso aí é extremamente importante. Antes de continuar aqui, aproveito para cumprimentar a Edisa, que é o Edson, que é membro há 4 meses aqui do nosso Vivendo as Escrituras e com várias participações no fórum. Muito bem, é um privilégio. Aliás, na verdade, perdão, é Edisa, desculpa, Edisa, é que a letrinha aqui está bem miudinha, não é? E também aproveito para cumprimentar a Regina, que está na comunidade há 5 meses e mais de 30 mensagens no fórum. A Regina Ribeiro, obrigado a vocês que são participantes do Vivendo a Escritura. Mas vamos lá. Viram como a antropologia ela pode nos ajudar a entender a ansiedade, qual a causa principal e qual seria o remédio fundamental? Vamos lá. Uma outra área da teologia que pode nos ajudar é a ramartologia. Só um minutinho. Ramartologia é o estudo do pecado e da natureza corrompida do ser humano. A ramartologia vem da palavra grega hamartia, que significa pecado. Portanto, é o estudo do pecado e das suas consequências. A ramartologia nos ensina que toda ansiedade, mesmo aquelas que têm como causa secundária algum problema clínico, tem origem no estado decaído do homem. O pecado separou o homem de Deus, que é a fonte de toda alegria e bênção. E o homem então se vê sozinho no mundo e responsável pela sua sobrevivência. Sua consciência o culpa e o condena diante de Deus, trazendo ansiedade quanto aos possíveis castigos de Deus. E o homem se vê morrendo, adoecendo e sem poderes ou recursos para evitar que isso aconteça. Não é verdade? Somos desesperadamente impotentes diante da realidade da velhice, do tempo, da morte, da desgraça, da miséria que esse mundo está cheia. A corrupção do pecado adoece o nosso coração e a nossa mente, e com isso traz transtornos psicológicos, estados mentais depressivos. E mesmo que Deus nos mostre favor, perdão e ajuda, assim mesmo a gente continua tendo dificuldade em confiar nas promessas de Deus. O nosso coração se aperta, nossa mente vive desassossegada, nosso peito está inquieto, em que o conhecimento teológico da natureza do ser humano nos ajuda contra a ansiedade. Mais uma vez, a ramartologia, ela demonstra que não podemos excluir o elemento espiritual no tratamento da ansiedade. Sabe por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Santo Agostinho, perdão. Agostinho é o costume de tanto ouvir o pessoal falar, não é? Agostinho disse uma vez que o nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. E somente Deus pode preencher, de fato, o nosso coração. A teologia, portanto, nos ensina que a luta contra a ansiedade ela vai se estender até o fim de nossa vida aqui nesse mundo. Mas essa luta pode ser vencida e nós podemos superar a ansiedade, no mínimo melhorar nosso estado ansioso, quando nós nos reconciliamos com Deus mediante o Senhor Jesus Cristo. Quando, presta bem atenção, uma pessoa que não conhece a Deus, que não está reconciliada com Deus, ela se vê sozinha nesse mundo.
Esse mundo é um grande vale de lágrimas, é um mundo cheio de sofrimento, de dor, de ameaças à nossa existência, ameaça ao nosso conforto, à nossa própria sobrevivência. E eu me sinto só nesse mundo. É claro que isso provoca ansiedade, medo, culpa, depressão, mas uma vez que você descobre a Deus mediante Jesus, uma vez que você se sente perdoado pelo Criador, uma vez que você percebe que Deus está ao seu lado, você vai dizer, como o apóstolo Paulo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se ele não poupou o seu próprio filho, como não nos dará com ele todas as coisas? Veja que ensino importante, veja como a boa teologia, de fato, ela pode nos ajudar a ter confiança e descansar o futuro nas mãos daquele que nos fez para a sua própria glória. Uma outra área da teologia que eu queria trazer aqui para vocês é a providência. Providência é a maneira pela qual Deus dispõe, dirige, cuida e governa a sua criação e as suas criaturas. A providência nos fala do cuidado de Deus com a natureza e nos diz que é a providência, que é a maneira sábia pela qual ele governa o mundo que ele criou, mesmo após a queda no pecado. Não vamos pensar que depois da queda, a entrada do pecado no mundo, que Deus perdeu o controle do mundo. Não se iluda com o aparente caos que existe no mundo. Existe um Deus por detrás que está no controle de tudo. Sempre teve. Ele nunca perdeu o controle. E em sua misericórdia, Deus continua a sustentar a sua criação, mesmo que ela tenha se afastado dele através da queda de Adão. Mesmo aquelas pessoas que não reconhecem mais a Deus e que se voltaram para adorar deuses e ídolos criados por si mesmos, ainda assim eles estão debaixo do governo e da providência de Deus e, frequentemente, debaixo do favor de Deus. Quando eu digo favor, não é que Deus aprova o que eles fazem, mas é que Deus é bondoso até com os seus inimigos, como Jesus usou esse argumento, né, quando ele falou que Deus faz com que o seu sol saia sobre justos e injustos e que a chuva caia sobre justos e injustos. Então Deus abençoa esse mundo na sua misericórdia, não é? E Jesus usou esse argumento uma certa vez para acalmar os seus discípulos. Ele disse que a gente olhasse para as aves dos céus. E se Deus sustenta os passarinhos, muito mais nós que valemos mais do que as aves. E da mesma forma, ele mandou que a gente olhasse para os lírios do campo e reconhecesse que se Deus cuida e veste os lírios do campo, quanto mais a nós, homens de pequena fé, foi o que ele disse. Ele disse que não cai um pardal no chão, um passarinho, né, simples, né? Não pode cair um pardal no chão se não for a vontade de nosso Pai que está nos céus. Ou seja, a providência de Deus nos mostra que ele cuida da sua criação. Ele nunca perdeu o controle. E se esse Deus é o meu Pai, se esse Deus é o meu Criador, se ele cuida do passarinho, se ele cuida do pardal, se ele cuida das plantinhas, das florzinhas, será que ele não vai cuidar de mim, que fui feita à sua imagem e semelhança? Veja como a doutrina da providência, ela ajuda a gente a pensar e raciocinar. Boa parte do sofrimento na ansiedade é porque nossa mente está indo na direção errada. A boa teologia bota a mente da gente no caminho correto. Isso traz paz ao coração. Assim, estudar o cuidado de Deus pela sua criação nos ajuda, especialmente nesses pontos. O homem é a coroa da criação de Deus e, portanto, ele não é desamparado dos cuidados de Deus aqui nesse mundo. Segundo, Deus está pronto para nos escutar e atender quando nós clamamos pelo sustento, pelo pão e por nossa vida. Lembra que Jesus ensinou a gente a pedir o pão de cada dia, o que significa que Deus está disposto a dar também. Terceiro, nós não estamos abandonados num mundo cego e sem propósito, dirigido por forças irracionais e sem qualquer finalidade. E, por último, encontrar abrigo em Deus é um forte refúgio contra a ansiedade. A doutrina da providência ensina o cuidado de Deus com sua criação, especialmente com o homem, que foi criado à sua imagem e semelhança, e especialmente com aqueles da humanidade que creem nele, que o recebem como Senhor e Salvador
mediante Jesus Cristo, o mediador entre nós e Deus, e entre Deus e nós. Agora, mais um pouquinho de água para a gente prosseguir aqui. Muito bem, gente. Agora, eu vou pegar mais um aspecto da teologia e mostrar como ela nos ajuda a combater a ansiedade. E agora eu vou pegar teontologia. A teontologia é o estudo do ser de Deus e dos atributos de Deus. É uma área extremamente importante dentro da teologia. Deus não somente é todo-poderoso e criador de tudo, mas ele é misericordioso, bom, compassivo e generoso. Quando a gente estuda teontologia, a gente vai descobrindo essas coisas. Nós descobrimos que Deus conhece, Deus não somente é todo-poderoso e criador de tudo, ele não somente é misericordioso, mas ele também conhece todas as coisas, inclusive as nossas verdadeiras necessidades. Ele socorre, abençoa, ajuda mesmo os seus inimigos. Saber quem Deus é nos auxilia a vencer a angústia, o medo e a ansiedade. E muitas passagens da Bíblia nos encorajam a viver em paz, com base em quem Deus é. Por exemplo, Deus é o Deus que perdoa pecados. Deus é o Deus que chama pecadores a se reconciliar com Ele. Deus é o Deus que tem prazer em perdoar culpados. Deus esquece os nossos pecados, diz a Bíblia. Deus tem poder para abrir portas. Ele é poderoso para libertar cativos e suprir todas as minhas necessidades. Muitas vezes a ansiedade é resultado de um conceito errado de Deus. Se o seu Deus é um Deus pequenininho, um Deus limitado pela própria criação, limitado pelo homem e pelas suas decisões, um Deus que não tem poder supremo e absoluto no universo, então eu entendo que você vive ansioso, né? Porque o seu Deus, ele não pode resolver os seus problemas. Mas se o seu Deus é o Deus da Bíblia, o Deus que tudo sabe, o Deus que tudo pode, o Deus amoroso e bom, certamente isso vai fazer a diferença na hora que a ansiedade e a angústia chegar perto de você. Por isso que o estudo de Deus, do ser de Deus, nos ajuda a ficar em paz à medida que nós conhecemos mais e mais aquele que é o nosso Criador, o nosso sustentador, aquele que enviou seu Filho Jesus Cristo para morrer na cruz pelos nossos pecados. Muito bem, gente. Agora deixe-me ir para o meu próximo ponto aqui. Na verdade, eu ia falar sobre escatologia e como a escatologia pode nos ajudar, mas eu vou deixar, já que eu vi aqui que já faz 30 minutos, né, que nós estamos aqui, e vou deixar para falar isso mais agora no segmento da live, dentro do nosso portal Vivendo as Escrituras. E aproveito para convidar você a fazer parte da nossa comunidade. Visite vivendoasescrituras.com.br e se torne membro da nossa comunidade para ter acesso a material, conteúdo exclusivo, como, por exemplo, agora nós vamos continuar essa live falando sobre escatologia e ansiedade, mas agora vai ser somente para os membros da nossa comunidade. Deixar você com um gostinho de quero mais. Visita lá, vivendoasescrituras.com.br. Gente, eu quero agradecer a todos que nos seguiram até aqui, até esse momento aqui no Instagram. Dizer que na próxima terça-feira, se Deus quiser, estaremos de volta com mais um tema importante, mostrando como a teologia tem uma aplicação prática e nos ajuda a viver melhor, tá bom? Um grande abraço para vocês e até a próxima terça-feira. E nós vamos continuar aqui com os nossos alunos.